Na formatura da minha irmã, meus pais anunciaram que não me queriam mais. Mas quando eu contei o segredo deles, foram eles que começaram a gritar: meu nome é Sam. Na formatura da minha irmã, lá em Harvard, meus pais ficaram na frente de todo mundo e disseram, em voz alta, que não me consideravam mais parte da família. Sem aviso, sem explicação. Deram um sorriso para ela, e ficaram em silêncio comigo. Meu nome nem apareceu nos convites, nem no programa, nem em nada da cerimônia. Era como se eu nem existisse. Mas o que eles não sabiam é que eu já tinha descoberto tudo. Eles roubaram a minha herança, falsificaram documentos, e até venderam uma casa sem me contar nada. No fim, não foram eles que me expuseram. Fui eu que expus eles. Mas antes de eu continuar, de onde você tá ouvindo isso? E que horas são aí agora? Deixa nos comentários. Eu leio todos. Cheguei cedo na formatura. Não porque eu tava animado, mas porque eu queria ver se eles tinham mesmo coragem de fazer aquilo. E tinham. O sol brilhava forte lá no pátio de Harvard, todo dourado, como se estivesse parabenizando todo mundo, menos eu. Os formandos andavam pra lá e pra cá com suas becas e chapéus, parecendo abelhas perto dos portões. Os pais estavam com flores, sacolas de presente e programas brilhantes na mão. Eu não segurava nada, só a respiração. Quando vi meus pais perto da área dos convidados, comecei a andar devagar. Minha mãe, Astria, estava com um terno azul claro e aquele sorriso frio de sempre. Meu pai, Everett, segurava o blazer no braço, uma mão no celular, e o pé batendo na grama, impaciente. Calista, minha irmã, estava entre eles, toda linda, com a beca, a faixa e os cordões de honra. A cara da formatura de Harvard. Eles não me viram logo de cara. Quando viram, minha mãe me olhou como se eu fosse alguém que ela já viu uma vez no clube de tênis. Ah, sem, ela disse, sem emoção, você veio. Recebi o convite e respondi, fingindo que não ouvi o tom dela. Ela deu uma risadinha seca, deve ter sido um convite encaminhado, achei que nem ia chegar tão longe. Meu pai não falou nada, só olhou o relógio. Calista abriu os braços para me abraçar rapidinho, me inclinei no reflexo. Você tá linda, falei. Obrigada, ela disse baixinho, quase como se pedisse desculpa. Que bom que você veio. Mas os olhos dela estavam presos na nossa mãe, sempre tentando entender até onde podia ser gentil comigo. Olhei o mapa dos assentos perto do arco de entrada. Tava escrito, família Caldwell no topo. Abaixo, Everett, Astria, Calista e mais 2 convidados. Procurei meu nome, não tava. Alguém me deu um crachá, branco. Sem brasão da família, sem fita. Só a palavra convidado, em fonte Times New Roman. Fiquei um tempão olhando aquele crachá. Eu ajudei minha mãe a criar o brasão da família há 20 anos. A gente passou uma semana inteira na gráfica. Eu devia ter ido embora naquela hora. Era o mais certo e respeitoso a fazer. Mas, em vez de ir embora, prendi o crachá no meu blazer e fui andando até a tenda dos assentos. Me sentia como um fantasma aparecendo no próprio funeral. A cerimônia começou certinho, às 11h03. Alguns professores e diretores falaram, depois foram embora. Fiquei sentado sozinho, bem na lateral esquerda, perto de um senhor que dormia e de uma criança que desenhava no programa da cerimônia. Então meu pai, Everett, levantou e foi até o microfone. Arrumou a gravata, limpou a garganta, e deu aquele sorriso falso, tipo político apresentando proposta nova. Hoje ele começou, celebramos o brilho e a dedicação da nossa filha mais velha, Calista. A jornada dela foi nada menos que extraordinária. Aplausos educados, as câmeras tirando fotos. Calista olhou para baixo, toda modesta. Mas ele não parou por aí. Este dia também marca uma mudança na nossa família, uma troca necessária de energia, valores e foco. Meu estômago virou. Tomamos uma decisão difícil, ele continuou. A partir de hoje, não faremos mais parte da vida de quem não compartilha da nossa visão e da nossa integridade. Aí veio, isso inclui nossa filha mais nova, a Silence. Ninguém disse nada, nenhum grito, nenhum protesto. Só umas tosses aqui e ali, e o som de gente se mexendo nas cadeiras. Eu não levantei, não chorei. Só fiquei ali, com as mãos nos joelhos, de repente sentindo cada parte do meu corpo. Meus ouvidos zumbiam. Olhei pro palco, pro canto dele. Calista também ficou calada. Alguém atrás de mim sussurrou,
Ele falou isso mesmo? Outra pessoa respondeu: quem faz isso numa formatura? Engoli em seco, virei o rosto um pouco pro lado e tentei manter o maxilar firme. O discurso continuou. Falou de investimentos, futuro, raízes e ervas daninhas. Mas eu não conseguia mais prestar atenção. No fim, me levantei devagar e saí da tenda sem fazer barulho. Sem correria, sem drama, só indo embora, como se já tivesse feito isso antes. Mais tarde, na recepção, fui procurar meu lugar. Tinha uma mesa chamada Caldwell e convidados. Cheguei lá e olhei os cartões com os nomes. Nada. O nome da Calista estava lá. Também o da nossa tia Miriam, até o da colega de quarto dela da faculdade. Mas o meu, não. Uma garota que eu não via desde o ensino fundamental me olhou da mesa ao lado e disse: oi, achei que você não ia vir. Sua mãe contou para todo mundo que era uma festa só para a família. Ela falou algo sobre manter o foco claro. Ela sorriu meio sem graça, como se aquilo não fosse tão cruel quanto parecia. Na mesa, vi um cartão dobrado, de cor marfim. Abri, tava escrito: parabéns à nossa única filha, Calista. Com todo o nosso amor, mamãe e papai. Foi aí que algo dentro de mim não quebrou. Só inclinou. Uma mulher passou com um vestido florido, me olhou e disse: você deve ser da equipe do buffet, você não tá usando o broche da família. Olhei pro meu crachá. Só dizia convidado. Sem nome, sem título. Na minha cabeça, ouvi a mim mesmo dizer: nem um crachá com nome, só um distintivo fantasma. É isso que eu sou pra eles agora. Aí eu sorri. Não falei nada. Peguei uma taça de prosecco da bandeja e comecei a andar. Fui saindo pelos fundos da barraca. E não fui direto pra casa depois. Passei pelos cafés cheios de gente almoçando por causa da formatura, passei por famílias rindo na calçada. Por uma menininha segurando um balão que dizia Harvard forte. Só quando o sol sumiu atrás dos prédios de tijolo vermelho, é que finalmente peguei o metrô e deixei a cidade me levar, de volta pro meu pequeno AP em Somerville. Subi as escadas devagar, tirei os sapatos na porta, e fiquei parada ali um tempo. O silêncio do meu apartamento era conhecido. Tipo aquele moletom velho que a gente não tem coragem de jogar fora. Joguei o programa da formatura em cima do balcão da cozinha. Mas ele não caiu do jeito que eu esperava. As páginas se abriram sozinhas, e meus olhos foram direto para uma foto da cerimônia. Meus pais com Calista. Todos os três sorrindo. A legenda dizia: momento de orgulho para a família Caldwell. Nenhum sinal de mim. Mais tarde, naquela noite, sentei no tapete da sala com as pernas cruzadas. Tava folheando o anuário velho do colégio da Calista, formatura do ensino médio, faz uns 10 anos. Minha mãe tinha me falado para nem aparecer naquele dia. Não é o seu momento, ela disse. Uma página me chamou a atenção, um daqueles anúncios que as famílias compram no final do livro. Para a filha que nunca desistiu. Estamos muito orgulhosos de você, Calista. Tinha uma única foto, meus pais e Calista na varanda da nossa casa, na primavera. Eu lembrei daquela foto. Eu também estava nela. Tava bem ao lado da Calista, usando um vestido que minha mãe escolheu. Lembro disso porque ela brigou comigo por causa de uma ruga no vestido. Mas ali, naquela versão, eu tinha sumido. Me cortaram, apagaram. Toquei a borda da página. E fiquei olhando até meus olhos embaçarem. Eles não se esqueceram de mim. Eles me apagaram de propósito. Na manhã seguinte, acordei com a luz do sol na cara, e o pescoço todo torto. Tinha dormido no chão, enrolada num travesseiro, e com o anuário do lado, como se fosse um diário mal assombrado. Levantei e fui me arrumar pro trabalho. Na ONG onde eu cuido da parte de doações. Ninguém comentou nada sobre o que aconteceu. Claro que não. Por que comentariam? Os Caldwell sempre cuidaram bem da própria imagem. E eu nunca falei nada sobre eles. Até agora. Lá pelas 10 horas da manhã, enquanto eu servia minha segunda xícara de café, uma analista júnior, a Raquel, entrou e falou casualmente: ei, vi umas fotos nas redes ontem. A formatura da sua irmã tava linda. Aquele vestido vermelho dela era maravilhoso. Eu virei, tentando não derrubar o café. Ela sempre brilha, falei, com um sorriso de canto de boca. Eu tava lá, só que nas sombras. Como sempre. Raquel não entendeu o tom da minha voz. Ela riu. Você é misteriosa mesmo. Misteriosa. Essa foi a palavra que ela usou. Interessante.
Voltei para minha mesa. Passei por um colega que já jogou golfe com meu pai. Ele fez que sim com a cabeça, mas não perguntou como eu tava. Uma outra mulher que já cuidei dos filhos dela. Desviou o olhar e fingiu procurar alguma coisa na bolsa. Eles não estavam sendo maus. Só preferiram não ver. Sentei, abri meu e-mail. E fiquei encarando a tela com meu reflexo meio apagado no vidro. E só uma pergunta ecoava na minha cabeça. Como se fosse o refrão de uma música ruim que não sai da cabeça. Que tipo de família convida você só pra te rejeitar na frente de todo mundo? Que tipo de filha ainda aparece? Achando que dessa vez vai ser diferente? Eu odiava o quanto eu queria que eles mudassem de ideia. O quanto eu me agarrava na esperança de que talvez, só talvez, eles ainda me considerassem parte da família. Olhei para a gaveta cheia de papéis antigos. Cartões de aniversário escritos para nossas filhas. Boletins da família onde meu nome aparecia. Lá no cantinho, quase escondido como nota de rodapé. Teve um ano que eles mandaram um cartão de Natal pros doadores com a foto, só da Calista. Disseram que era uma escolha de marca. Nunca foi um momento só. Foram muitos. Milhares. Pequenos cortes que eu fui ignorando. Até agora. Porque ontem à noite, quando saí pelos fundos da tenda, eu não saí de mãos vazias. Peguei aquele envelope marfim, com letras douradas e a mensagem escrita à mão, para nossa única filha Calista. Guardei na bolsa sem pensar duas vezes. Porque fantasmas não fazem barulho. Eles só somem com as coisas. Quando cheguei em casa, coloquei o envelope numa caixa de sapato embaixo da cama, junto com outras coisas que eles nunca quiseram que eu guardasse. Naquela noite, eu não chorei. Fiquei em silêncio e comecei a cavar. A chuva veio logo depois da meia-noite. No começo, só um barulhinho leve na janela da cozinha, como alguém educado batendo de leve. Fiquei sentada ali com um cobertor nos ombros e o laptop na minha frente, jogando aquela luz azul e fria no quarto. Eu não me mexia fazia horas. Decidi parar de chorar. E consegui. Comecei a clicar em pastas antigas. Tinha uma unidade compartilhada ainda ligada ao meu e-mail pessoal, da época em que eu trabalhava meio período, na contabilidade da Fundação da Família. Eles nunca cancelaram meu acesso. Fui eu que montei tudo, afinal. Clássico deles, gostam de apagar as pessoas com palavras, não com tecnologia. No começo eu só abria documentos sem rumo. Coisa velha, imposto, doação, atas de reunião. Mas aí uma pasta me chamou a atenção. Acervos. Tinha sido atualizada recentemente. Dentro dela, um PDF. Autorização de transferência definitiva da casa de praia. Cliquei. E lá estava, meu nome. Meu nome completo. Acima de uma assinatura que parecia minha, mas não era. O S era mais reto, o laço do D meio exagerado. Uma cópia ruim, e autenticada em cartório. Olhei o nome do cartório. Savannah Caldwell. Minha prima, claro. Peguei um contrato antigo da minha gaveta, com a minha assinatura de verdade. Comparei os dois lado a lado. Não tinha nem como confundir, era outra pessoa. Foi aí que caiu a ficha. Eles não só me apagaram de um discurso. Eles falsificaram minha assinatura. Tiraram de mim, ilegalmente, a única coisa que meu pai me deixou no testamento, minha parte da casa de praia em Cape Elizabeth. A mesma casa onde pintei o corrimão, na época da faculdade. A casa onde deixaram a Calista fazer a festa de 30 anos só com amigos próximos, e acabou virando um churrasco para 50 pessoas. Fechei o laptop devagar, como se estivesse fechando um caixão. Depois disso, não consegui dormir. Lá pelas 3 da manhã, peguei o telefone e liguei para a única pessoa da minha família que sempre me tratou como se eu tivesse voz, tia Mavis. Ela atendeu depois de uma pausa. Aquela voz rouca e familiar. Len, querido, tá tudo bem? Minha voz falhou. Na verdade, encontrei um documento de transferência da casa, com meu nome, mas a assinatura não é minha. Silêncio, longo. Ah, então você viu, ela sussurrou. Você viu, né? Você sabia? Perguntei. Eu não sabia o que fazer. Ela disse. Sua mãe falou que era só papelada. Que estavam ajeitando as coisas pro imposto de renda. Me encostei na parede da cozinha e escorreguei até o chão. Você sabia que eles estavam tirando meu nome da escritura? Achei que fosse um erro, ou que iam te contar depois. Me desculpa. Eu devia ter dito algo.
A voz dela falhou de novo. Dava para sentir a culpa antiga voltando. Você sabe como sua mãe é. E seu pai, ele só vai atrás. Essa frase ficou no ar como fumaça. Você sabe como sua mãe é. Como se ela fosse uma tempestade que ninguém consegue parar. Só dá para tentar se proteger. Tô cansada de inventar desculpa para eles. Tia Mavis. Eu sei, querida. Eu sei. Ficamos um tempo quietas. Só ouvindo a chuva caindo do lado de fora. Só respirando. Quando o sol começou a nascer, eu já estava decidida. Fiz café e me sentei na mesa da cozinha, com bloquinhos, marca-texto, e meu velho laptop, que não mexia fazia meses. Aquilo não era só sobre uma casa. Não era só sobre ser apagada de uma foto. Era o padrão. Toda vez que algo importante acontecia, eles sempre davam um jeito de me deixar de fora. Do anúncio no anuário, das férias em família, da casa que eu ajudei a pintar. Mas dessa vez, eles iam lembrar muito bem de quem eu sou. Não porque eu ia pedir um lugar à mesa de novo, mas porque eu seria quem viraria a mesa. Perto das 10 da manhã, o céu começou a abrir, mas o peso no meu peito só crescia. Eu não tinha dormido. Tinha passado a noite inteira trabalhando. Fui cruzando dados, checando o número de escrituras, fuçando o registro de imóveis online, como uma mulher possuída. O barulho baixinho do aquecedor foi o fundo sonoro enquanto eu encarava a tela, com um café já frio ao lado. E lá estava. Bar Harbor, Maine. ID do registro, 001-7426. A casa de férias da família. Aquela de madeira com as cadeiras de balanço na varanda. A que minha avó tinha deixado pro Caldwell Family Trash. Status, vendida. Comprador, Arlo Holdings LLC. Cliquei no nome. A Arlo Holdings nem tentou esconder. O agente registrado era um advogado de empresas. Baseado em Boston, o mesmo que a Calista tinha postado no LinkedIn umas 6 semanas atrás. Eles não transferiram a casa. Eles venderam. Sem me avisar. Sem avisar ninguém. Não teve comunicado. Nenhum e-mail. Nenhuma conversa no jantar. Só sumiram com tudo. Silenciosamente. Como se eu nunca tivesse sido herdeira. Como se eu nunca tivesse passado meus verões lá pintando as janelas da varanda. Lixando o corrimão da varanda. Lavando o sal do mar dos meus joelhos, enquanto meu pai grelhava salmão no deck dos fundos. Era assim que eu lembrava da casa. Mas agora aquela casa estava ajudando a financiar a empresa chique da Calista. O site dela até dizia, investimento com foco em legado e inspirado em valores de família. Minha avó teria ficado horrorizada. Fechei o navegador. Minhas mãos tremiam. Mas não era de medo. Era outra coisa. Uma violação. Essa era a palavra. Aquilo já não era só tristeza. Era algo mais frio, mais direto, mais cortante. Eu precisava respirar. Peguei um casaco e saí andando até a livraria, que fica a 3 quarteirões daqui. Só queria me movimentar. Ver gente. Esvaziar a cabeça. Não fui para comprar nada, só para pensar longe da tela do computador. Mas o destino tinha outros planos. Assim que virei no corredor de autoajuda, ouvi uma voz familiar. Sem. Virei para ver. Dona Henderson, velha amiga da minha mãe. Conhecida por organizar festas da comunidade e ser passivo-agressiva com estilo. Ela segurava um livro chamado Envelhecendo com Elegância pela Fé, e sorriu daquele jeito doce e falso. Querida, soube que a Calista está indo super bem. Sua mãe falou que ela está entrando no mercado de imóveis de luxo. Não é maravilhoso? Fiz um sorriso forçado. É engraçado, eu achava que aquela casa ainda era nossa. O rosto dela mudou por um segundo. Um microsegundo. Aquele tipo de reação de quem percebe que falou demais. Ah, bem, eu não sei de tudo, né? Você sabe como os pais vivem fazendo coisas sem contar pros filhos. Olhei firme para ela. Ela só sorriu de novo. Aquele sorriso que eu conhecia desde os jantares de fim de ano. O sorriso que dizia, não cause, querida. Saí da livraria sem dizer mais nada. Chegando em casa, meu celular vibrou. Era uma mensagem de um colega da faculdade, alguém que nem sabia do que estava acontecendo. Ouvi dizer que seus pais venderam a casa de praia. A Calista tá arrasando. Invejinha da vida dela agora. Inveja. Essa palavra ficou amarga na minha boca, como vinagre. As pessoas a invejavam,
porque não sabiam o preço do brilho dela. O silêncio de todo mundo que ela passou por cima para brilhar. Não era só sobre negócios. Era abandono. Um abandono feito de 1000 cortes pequenos, bem disfarçados. Era como se tivessem me apagado de uma foto de família no Photoshop. Como se eu nunca tivesse feito parte da história. Um legado onde meu nome não existe em lugar nenhum. Então, eu fiz a única coisa que fazia sentido. Troquei de roupa. Imprimi os documentos da escritura. E arrumei minha mala. Porque tem resposta que a gente não acha na internet. Algumas estão atrás de portas de vidro fosco e sorrisos falsos de recepcionista. E eu sabia exatamente por onde começar. Estacionei do outro lado da rua, do escritório da minha mãe, e fiquei olhando para as janelas de vidro escuro da Fundação Caldwell, como se fossem olhos me vigiando. A última vez que eu tinha estado ali, eu tinha 16 anos. Estava segurando uma redação impressa para tentar uma bolsa de estudos. Minha mãe me mandou entrar quieta, para eu não envergonhar ela na frente dos diretores. Lembrei do vestido azul marinho que usei. Ficava apertado nos ombros. A gente não tinha dinheiro para comprar outro. Ela disse: sorria, fique quieta, talvez eles te escolham pro programa de verão. Eu fiquei. Eu sorri, eles escolheram o amigo da Calista. Agora, quase 15 anos depois, eu não estava ali para impressionar ninguém. Entrei sem avisar. A recepcionista me olhou como se eu fosse estagiária. Sorriu educado, mas meio desconfiada. Do jeito que a gente sorri para quem pode causar confusão. Você tem horário marcado? Ela perguntou. Nem respondi. Meus passos ecoaram no corredor, firmes. A Astria Caldwell nem se mexeu quando entrei. Levantou os olhos do computador, como se já esperasse por mim. Então, Len, disse, calma, quer se sentar um pouquinho? Apontou para a cadeira de couro em frente à mesa. Eu fiquei de pé. O escritório dela estava igualzinho. As mesmas orquídeas brancas. Os mesmos prêmios nas prateleiras. A mesma manchete emoldurada. Mãe, filantropa, visionária, tudo no lugar. Eu quase esperava que ela fosse mudar o título antes de conversar comigo. Sinto muito que você tenha se sentido magoada. Ela começou, com as mãos juntas. Mas fizemos o que era melhor para a imagem da família. Ali estava. Um pedido de desculpas, sem pedir desculpas de verdade. Você não se arrepende da decisão. Falei firme. Você se arrepende da aparência dela. Ela soltou o ar pelo nariz, como quem diz lá vem drama. Você ainda é bem-vinda nos eventos. Mas como convidada, não como alguém que representa o legado da família Caldwell. Espero que entenda. É uma questão de coesão, simplicidade. Inclinei a cabeça. Você quer dizer controle. A boca dela se apertou. Não dá para deixar cada galho crescer para um lado. As pessoas reparam. Tomara que reparem, eu disse. Porque eu não vou me encolher só para caber na história que você inventou. Ela não respondeu. Nem precisava. Eu já sabia de que lado ela estava. Sempre atrás da Calista. Na frente da câmera. Do lado do meu pai, quando era conveniente. Naquela noite, fui no baile de gala. Eu já tinha confirmado presença 6 meses antes. Antes da bagunça. Antes da borracha passar em cima de mim. Quando eu ainda achava que fazia parte daquele mundo. Fui com um vestido preto simples. Sem querer chamar atenção. Mas o crachá no meu casaco não dizia Caldwell. Não dizia família. Só dizia R. O salão estava cheio de gente bem vestida, doadores, ex-alunos. Fiquei nas beiradas, só observando. Eu não esperava carinho, mas não imaginava o quanto eu ia me sentir invisível. As conversas passavam por mim como perfume leve. No meio do jantar, um garçom trouxe champanhe. Meu pai levantou a taça. A nossa única filha, Calista, que o brilho dela continue guiando nossa família para frente. Eu congelei. Algumas pessoas olharam para mim, e logo desviaram o olhar. Minha mão apertou forte a taça. Até Calista piscou, surpresa. Mas não corrigiu. Ela só sorriu, e brindou com o doador mais próximo. Não importava se ela concordava ou não. O silêncio dela servia muito bem. Eu não brindei. Eu não falei. Mas alguma coisa quebrou dentro de mim. De um jeito claro, direto. Não foi mal entendido. Aquilo foi um exílio, bem arrumado, com laço e tudo. Saí da festa em silêncio, antes mesmo da sobremesa. Ninguém me parou.
Ninguém nem notou. Andei uns 2 quarteirões e pedi um carro por aplicativo. Sentado no banco de trás. As luzes da cidade passavam borradas pela janela. Fiquei lembrando de tudo. Cada palavra, cada olhar. A fala educada da minha mãe. O brinde do meu pai. O jeito da Calista, sempre perto o bastante para brilhar. Mas longe o suficiente para não se sujar. E aí eu soube. Eu não ia ficar esperando pedido de desculpas. Nem explicação. Eles escolheram deixar o legado da família. Sem mim. Agora era minha vez. Não fui dormir. Assim que o sol começou a passar pelas frestas da persiana. Eu já estava de pé, na cozinha. O notebook aberto, a tela cheia de documentos, livros de finanças, e uma xícara de café pela metade. Em cima de um descanso de copo. Tudo que eu precisava estava ali. Não no coração, mas nos papéis. Passei a noite lendo contratos, que eu nunca deveria ter visto. Mas eles esqueceram de me tirar de uma pasta compartilhada na nuvem. Cruzei e-mails, comparei assinaturas. Peguei metadados escondidos nos PDFs. Não era óbvio. Mas a trilha estava lá. Uma venda de imóvel que desviava a herança. Dinheiro distribuído que me ignorava totalmente. Um documento de marketing com a imagem da família, só com o nome e o rosto da Calista. Imprimi tudo e coloquei dentro de um envelope de veludo. Cor vinho escuro, com detalhes dourados. Minha mãe tinha me dado um igual quando eu tinha 12 anos. Cheio de papel de carta e um bilhete. Escreva sempre com elegância. Agora, aquele envelope levava a minha resposta. Às 10 da manhã, eu estava na frente do escritório do advogado dos meus pais, o Arrimbel. A última vez que vi ele foi no enterro da minha avó. Ele me recebeu com aquele jeito de quem não sabe se deve abraçar ou chamar a segurança. Preciso de 2 minutos, falei direto. Ele pegou o envelope com cuidado. Dava para ver ele olhando a etiqueta digitada, não escrita à mão. Depois levantou os olhos. Vou ter que analisar tudo. Lá dentro tinha uma declaração juramentada, um pedido de contestação de confiança e um link com gravações de áudio. As instruções estavam junto. Imagino que isso venha com expectativas, ele disse. Não, respondi. Isso vem com consequências. Virei as costas e fui embora, sem esperar resposta. Dentro do elevador, fiquei olhando o meu reflexo no metal. Eu parecia cansada, mas me sentia mais acordada do que há anos. As gravações tinham levado meses para reunir. Trechos de silêncio, paciência, reuniões, caronas, momentos constrangedores com doadores. Eles nunca imaginaram que eu ainda estivesse ouvindo. Achavam que tinham me desgastado, me apagado aos poucos. Mas uma lembrança voltou na minha cabeça, clara como o dia. Minha mãe, num almoço beneficente, antes do evento, usamos só o rosto da Calista. Assim não combina com a imagem que estamos vendendo. E meu pai riu. Ela costumava ler tudo. Pois é, eu ainda lia. De volta para casa, finalmente me sentei. Não na cadeira, mas no chão mesmo. Olhei para uma velha foto de família, ainda emoldurada perto da estante. Foi tirada antes da formatura da Calista, antes de começarem a editar tudo. Guardei essa foto sabendo que, um dia, eles iam fingir que ela nunca existiu. E o mais estranho é que eu não estava com raiva. Não naquele momento. Não porque eu perdoei, mas porque eu já tinha feito minha jogada. Eu não mandei um envelope por vingança. Mandei como quem envia um recibo. Era só a prova da transação. Prova de que eu existia. De que eu vi tudo o que fizeram. De que eu sabia. Liguei pro meu advogado naquela noite. Eu não quero vingança, falei. Mas também não vou deixar que usem meu silêncio como se fosse concordar. Se vão me apagar, quero que fique claro quem foi que pegou a caneta. Ele ficou quieto por um tempo. Depois disse, então, começa agora. Na manhã seguinte, abri o notebook por hábito, só para ver as notícias. Mas nem deu tempo de enviar nada. Minha caixa de entrada já estava cheia. Nem tinha feito café ainda, quando começaram a chegar as mensagens. 4 chamadas perdidas. 2 de números bloqueados. Uma de um repórter de DC. Ignorei todas. Em vez disso, abri o navegador. Primeira página de um site grande, que fiscaliza ONGs. Caridade de luxo. Fontes anônimas questionam a integridade da Fundação Caldwell. Minha garganta fechou antes de eu terminar o subtítulo. Era real. O artigo não dizia meu nome.
Mas também não precisava. Falava de documentos do conselho, memorandos internos e trechos de e-mails que eu conhecia muito bem. Porque fui eu que imprimi, li e chorei lendo. O público não sabia que fui eu quem entregou aquilo, mas a fundação com certeza sabia. Eles sempre se gabaram de controlar a própria narrativa. Mas agora, a história escapou das mãos deles. Pela primeira vez, eu não era a única a ficar de fora. A coisa se espalhou rápido. Na hora do almoço, doadores começaram a se afastar. 2 eventos de gala foram adiados por tempo indefinido. Os comentários online não paravam. Isso é nepotismo puro. Onde foi parar o dinheiro? É isso que acontece quando apagam pessoas só pela imagem. E mesmo assim, eu não falei nada. Continuei lendo, até chegar numa parte chamada Ex-membros silenciados. Tinha uma imagem de uma troca de e-mails de 3 anos atrás. Meu nome não estava lá. Mas a mensagem falava da Caldwell mais jovem, e das complicações desnecessárias que ela causava ao revisar decisões do conselho. Eu quase podia ouvir o tom da minha mãe escondido nas palavras. E então veio o golpe final. Alguém vazou o áudio. Não foi o pacote inteiro de gravações que mandei pro advogado. Só uma. Aquela em que Astria, numa sala cheia de doadores, diz: usamos só o rosto da Calista no marketing. A outra não combina com a nossa narrativa. Depois, veio a voz do meu pai. A gente precisa tomar cuidado com o que a Sam descobre. Ela costumava ler tudo. A internet fez o que sempre faz. Pegou cada palavra e analisou até o fim. Pela primeira vez, eu não senti vergonha. Eu senti que estavam me enxergando de verdade. Naquela tarde, saí do apartamento para esfriar a cabeça. Na delicatessen da esquina, o caixa me deu um sorriso educado, mas não falou nada. No caminho de volta para casa, passei por um ponto de ônibus. Uma pessoa estava lendo o artigo no celular. Não parei. Quando cheguei, tinha um e-mail me esperando. Era de uma empresa de relações públicas, reconheci o nome dos kits de imprensa da fundação. Eles escreveram assim: estamos preparando uma declaração oficial e gostaríamos de incluir uma citação sua. Sem, sua voz é importante. Sem assunto no e-mail, sem nenhum olá. Só uma tentativa vazia de me puxar de volta pro teatro deles. Não respondi. Naquela noite, enquanto metade da família tentava controlar a crise, Astria marcou um almoço de reconciliação no clube favorito dela, em Beacon Hill. Pelo que eu vi, 2 membros do conselho foram por obrigação. Calista nem apareceu. Eu quase conseguia ouvir minha mãe tentando manter a pose, com a voz tremendo. Estamos focando em curar e seguir em frente. Mas a verdade era, estavam perdendo o controle. Queriam consertar o barco antes de ele afundar. Só que já era tarde demais. Os doadores começaram a fazer perguntas sobre Bar Harbor, sobre o fundo, sobre a assinatura falsa. Eles não estavam com raiva. Eles só estavam prontos. Às 10 da noite, atualizei o site de notícias de novo. Uma nova foto tinha sido adicionada ao artigo. Minha mãe saindo do prédio da fundação com aquele blazer caro que ela sempre usava. Mas algo estava diferente. O broche dourado de formatura dela, aquele que ela usava com orgulho, tinha sumido. Aquele broche que, por anos, eu teria feito qualquer coisa para merecer. Agora, eu estava sentado sozinho no meu AP, de pernas cruzadas no sofá, com o notebook no colo. O quarto estava escuro, silencioso. Pela primeira vez em muitos anos, eu me senti leve. Eu não tinha o broche dela. Eu tinha algo melhor, a verdade. O tribunal não era nada demais. Sem madeiras elegantes, sem luz de cinema. Só bancos velhos, luz fluorescente zumbindo, e o cheiro seco de carpete gasto. Mas, para mim, aquela sala era como um coliseu. Philip, sentado ao meu lado, ajeitou a gravata e bateu de leve na pasta sobre a mesa. Na nossa frente, minha mãe estava sentada de braços cruzados, sem mostrar emoção. Meu pai olhava pro chão. Calista rolava o celular como se estivesse esperando no dentista. A juíza, uma mulher de uns 50 anos, com olhos cansados e voz firme, começou a audiência. Eu tinha dado entrada no processo 2 semanas antes, em silêncio. Sabia que eles iam achar que era só um blefe, uma ameaça. Eles estavam errados. Philip se levantou. Meritíssima, pedimos que as provas de AI sejam registradas no processo. Ninguém se opôs.
Ele continuou. Firme. Essas provas incluem registros financeiros ligados à propriedade de Bar Harbor. Provas de fraude de assinatura foram apresentadas, junto com gravações mostrando como me excluíram das decisões do fundo da Fundação Caldwell. O tribunal ficou em silêncio, até que a prova D foi entregue, o testamento da minha avó Elise. Philip colocou uma cópia na mesa da juíza e falou: este documento é mais antigo do que o que está em uso agora. Nele, a senadora Caldwell é nomeada como a principal beneficiária da casa em Bar Harbor e de qualquer herança futura ligada ao Caldwell Trust. Calista parou de mexer no celular na mesma hora. Minha mãe virou a cabeça rápido na minha direção. Meu pai falou com a voz fraca e tremida. Essa versão nunca deveria ter existido. A juíza levantou a mão. Foi autenticado e assinado corretamente? Philip respondeu sem hesitar. Sim, senhora. Pela mesma equipe jurídica que cuidou da divisão original. Eles foram trocados pouco tempo depois que esse documento foi arquivado. Everett tentou interromper, mas essa nunca foi a versão final. A juíza cortou ele na hora. Intenções não são lei, senhor Caldwell. Os documentos são. Calista se inclinou e cochichou algo irritada no ouvido da nossa mãe. Minha mãe não respondeu. Ficou dura, com um brilho estranho nos olhos. Pânico, ou talvez porque reconheceu a verdade. Ela sabia que esse momento ia chegar. Eu não olhei para ela, olhei para frente. Philip apertou o botão e uma gravação começou a tocar. A gente só usa o rosto da Calista no marketing, a outra não combina com a nossa imagem. Era a voz da minha mãe. Logo depois, meu pai, temos que tomar cuidado com o que a Sam descobre. Ela costumava ler tudo. A sala ficou tão silenciosa que dava para ouvir uma caneta cair 2 fileiras atrás. Astria se levantou de repente e quase sibilou. Menina ingrata, você esperou todo esse tempo só para nos destruir. Eu me levantei também, com calma. Esperei esse tempo todo para não me destruir junto. Ninguém se mexeu por uns 5 segundos. Então a juíza limpou a garganta e falou: a propriedade de Bar Harbor será transferida para a senhorita Sam Caldwell. As distribuições do Caldwell Trust ficam congeladas até uma nova auditoria. E, pelas provas apresentadas, os registros fiscais da fundação serão enviados para análise do Procurador-Geral do Estado. Calista saiu correndo da sala, sem dizer nada. Meu pai ficou sentado, branco, sem reação. Minha mãe tentou manter a postura, mas o rosto dela mostrou tudo. A mulher que passou a vida controlando aparências acabou de ver sua imagem desmoronar na frente de todo mundo. Philip voltou a se sentar ao meu lado e sussurrou: você tá bem? Eu não respondi de imediato. Olhei para minha lapela. O broche que eu tanto queria, aquele que minha mãe usava nas festas elegantes. O broche não estava lá, mas eu também não precisava mais dele. As últimas palavras da juíza ainda ecoavam na minha cabeça. Senhorita Caldwell, a herdeira legítima. Eles ficaram com o broche. Eu fiquei com o nome. 6 meses depois, eu estava descalça no meio de uma sala cheia de luz do sol. Um lugar que nem existia da última vez que meus pais disseram meu nome. Era uma antiga biblioteca municipal, bem simples, nos arredores de Providence. A gente reformou o espaço e transformou num centro de leitura e artes para adolescentes adotivos. Jovens que, como eu, um dia se sentiram invisíveis. Gente que entrava em salas e era ignorada como se nem estivesse ali. O evento daquele dia foi simples. Nada de tapete vermelho, nada de foto, nem jornal. Só cadeiras dobráveis de cores diferentes, uma mesa com cupcakes. E um monte de crianças folheando os próprios cadernos de desenho. Mas aquele lugar era meu, cada pedaço. E o mais importante, era deles também. Na entrada, tinha uma placa, uma das poucas coisas que fiz questão de deixar mais formal. Estava escrito: em memória de Elise Caldwell, para as netas que foram apagadas, e para aquelas que se recusaram a continuar apagadas. Sem perceber, passei o dedo pelas letras da placa. Eu não visitei o túmulo da minha avó desde a decisão no tribunal. Não porque estava com raiva, mas porque eu sabia que ela preferiria que esse legado fosse vivido em voz alta, e não com silêncio e flores. Nunca mais voltei à fundação da família, nem uma vez. O tribunal me deu a posse total da casa em Bar Harbor e dos fundos da herança. Eu podia ter vendido tudo, podia ter queimado, recomeçado do zero. Mas escolhi outro caminho. Reformei a casa e transformei num retiro para escritoras que cresceram em lares adotivos.
As 2 primeiras moradoras chegaram no mês passado. Doei parte do fundo em nome da minha avó Elise. Sem anúncio, sem evento. Só uma transferência bancária simples e um bilhete à mão para o diretor. Certifique-se de que o prêmio vá para quem ficou de fora das fotos. Meus pais nunca me procuraram. Nenhuma vez. Astria e Everett sumiram, enfiados no meio de investigações fiscais e trocas no conselho da fundação. Li numa nota de jornal local que a fundação tinha suspendido suas atividades por um tempo. Foi tudo que eu vi. Mas a Calista, ela me surpreendeu. O envelope chegou numa terça-feira. Sem remetente, só meu nome escrito à mão, do mesmo jeitinho de antes. Dentro, só uma página. Sem desculpas longas, sem floreios. Só 10 palavras. Asterisco asterisco, você estava certa. Não guardei aquilo como lembrança do que perdi, mas do que aprendi. Eu não sentia mais vontade de sentar na mesa deles. Agora eu tinha minha própria mesa. E o melhor, podia escolher quem sentava comigo. Um garotinho, com um sorriso largo, me tirou dos pensamentos. Ele me entregou uma fitinha de papel dobrada, colada meio torta, cheia de carinho. Isso é pra você, ele disse, porque você apareceu. Me abaixei até ficar na altura dele. Foi você que fez isso? Ele balançou a cabeça dizendo que sim. É um distintivo, tipo aqueles que os adultos usam quando são importantes. Eu sorri, com os olhos marejando, mas me segurei. Poxa, obrigada. Acho que esse é o melhor que já ganhei. Prendi o distintivo na minha lapela, bem onde antes ficava o velho broche da família Caldwell. O mesmo que eu usei no dia em que fui rejeitada por eles. Mas esse novo era melhor, mais simples, mais verdadeiro. E acima de tudo, merecido. As crianças voltaram a ler seus poemas. E eu fui sentar no fundo da sala, não para me esconder, nem para chamar atenção. Só para estar ali, para ouvir, para pertencer, do meu jeito. Perdoar, eu descobri, não é fingir que nada doeu. Também não é libertar os outros. É se libertar da esperança cansativa de que um dia eles vão entender. Tem feridas que não saram com palavras. Algumas só param de doer quando a gente para de cutucar. E pela primeira vez em muito tempo, o silêncio ao meu redor não machucava. Ele me acolheu, me deu espaço. E foi essa escolha que eu fiz. Às vezes, as feridas mais profundas vêm justamente de quem deveria proteger a gente. Mas se curar não é voltar atrás. É seguir em frente no seu próprio tempo, do seu próprio jeito. Você já viveu algo assim? Um momento em que ir embora foi a coisa mais forte que você podia fazer? Conta aí nos comentários. Eu leio todos. E se quiser ver mais histórias reais com drama e verdade, se inscreve aí. Tem mais vindo por aí.